Está vendo esse homem aqui? Ele foi o responsável por um dos maiores incêndios da história do Brasil. Mas por que ele fez isso? Grandes circos norte-americanos. Anúncios diziam que era o maior e mais completo circo da América Latina. Ele estava localizado em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Ele estreou em Niterói em 15 de dezembro de 1961. Para a apresentação em Niterói, Danilo Stevanovic havia comprado uma lona nova, que pesava 6 toneladas, e seria feita de nylon. E era para ser feita de nylon, mas vocês irão ver que esse incidente vai ser o causador de 503 mortes e mais de 800 feridos, na qual até mesmo teve que ser aberto um segundo cemitério em outra cidade, em uma cidade vizinha de Niterói. A cidade em si é São Gonçalo, e foi usado como um estado de urgência, já que o cemitério de Niterói não comportava tantos corpos. O Gran Circo tinha chegado uma semana antes na cidade de Niterói, e como demandava bastante tempo e muita mão de obra, Danilo contratou cerca de 50 trabalhadores. Um deles é Edilson Marcelino Alves, o Dequinha. Dequinha trabalhou apenas 2 dias e acabou sendo demitido pelo próprio Danilo Stevanovic. Porém, ele ficaria inconformado. Passou a ficar rodando as imediações. Mesmo já tinha antecedentes na polícia por furto e até mesmo apresentava problemas mentais. Tá rindo? É. Mas eu tô falando é sério, tá? Eu vou fazer a maior fogueira que Niterói já viu. É. E vocês vão me ajudar. A estreia do dia 15 de dezembro, o circo estava muito lotado. Essa noite, Dequinha tentou entrar no circo sem pagar o ingresso, mas acabou sendo visto e impedido pelo domador de elefantes Edmilson Juvencio. Já na tarde de 17 de dezembro, Dequinha se reuniu com José dos Santos, o Pardal, e Walter Rosa dos Santos, o Bigode. E o plano deles era de atear fogo no circo. Ele se encontrou num local denominado Ponto de 100 Réis, na divisa do bairro Fonseca com o centro da cidade. Um dos compadres de Dequinha, responsável pela compra da gasolina, advertiu Dequinha sobre a lotação e o esgotamento dos ingressos nesse dia, e do eminente risco de mortes. Porém, a Dequinha estava irredutível, ele queria vingança. Dizia que Stevanovic tinha uma grande dívida com ele. Com 3.000 pessoas na plateia, às 15h45, faltando 20 minutos para o espetáculo acabar, a trapezista, irmã de Danilo, notou o incêndio. Porém, em pouco mais de 5 minutos, o circo foi completamente devorado pelas chamas. 372 pessoas acabaram morrendo no local. O número de vítimas fatais passava das 500, e nas quais 70% eram crianças. Graças à fuga de uma elefanta chamada Sema, da jaula, ela acabou meio que por salvar a imensa maioria, porque graças a ela e a sua tentativa de fuga, ela acabou rasgando a lona e acabou abrindo um caminho para o maior número de pessoas escaparem. A lona, que inclusive que devia ser de nylon, na verdade era feita de tecido de algodão revestido com parafina, que obviamente é um material altamente inflamável. Por uma coincidência mais que cruel, naquele dia a classe médica do estado do Rio de Janeiro estava em greve, e o hospital Antônio Pedro, que era o maior de Niterói, estava fechado. A população teve que arrombar as portas, e os médicos em greve foram convocados através do rádio. Soldados do exército brasileiro compareceram ao hospital de imediato. Médicos de clínicas privadas também foram atender o hospital. Circos, cinemas, teatros de Niterói, Rio de Janeiro e outras cidades vizinhas cancelaram seus shows e espetáculos para que fosse averiguado se haveria médicos entre o público. Bom, esse é o vídeo de hoje. Diz aí se você já conhecia a história do espetáculo mais triste da Terra. Não se esquece de nos ajudar da maneira que obviamente todo mundo pode, que é deixando like ou se inscrevendo se você gosta de ouvir também as histórias que a gente traz aqui para o canal. E lembre-se que se você quiser ouvir a história da cidade que praticamente desapareceu do dia para a noite, também vai estar aparecendo nesse vídeo. E a história de uma cidade curiosa no Brasil que fala polonês. Bom, então é isso. A gente fica por aqui e falou!